agradecer a presença de todos os alunos, docentes, colaboradores e convidados que nos prestigiam nesta noite. Agradecemos também ao corpo diretivo da Unifage e aos responsáveis pela organização desse evento, que trabalharam com muita dedicação para que essa semana seja um sucesso. Um agradecimento especial ao corpo docente desta instituição, que com sua dedicação e compromisso contribuem diariamente para a formação dos nossos alunos e para o fortalecimento do curso de Direito da Unifage. Gostaríamos de cumprimentar também a presença das autoridades. Professor Rômulo, procurador do município. Dr. André Marconato, ex-aluno Unifage e ouvidor do município. Dr. Paulo Braga, vice-presidente da OAB Campinas. Doutora Nádia, advogada, e Dr. Douglas, advogado. Cumprimentamos também os nossos excelentíssimos professores aqui presentes. Professor Rogério Pena, professor Antonelli Sacanho, professora Camila Remberg, professora Bruna, professor e coordenador da Unimax de Indaiatuba, Albano. Passamos a palavra ao anfitrião da noite, professor Marcelo. Boa noite a todos. Bom, hoje é um grande dia, um dia especial. Muitos de vocês não imaginam a satisfação que eu estou hoje. Eu preciso contar uma história rápida sobre o nosso palestrante. Porque esse cara, Dr. Alexandre Gianluca, ele é mais que um professor de direito empresarial, advogado, mestre, ele é muito mais que isso. Eu costumo dizer que existem lendas do direito, vocês sabem disso, eu não falo isso? Nomes que marcam a história jurídica. E o Dr. Alexandre Gianluca é um desses nomes. Um amigo meu disse o seguinte, ele não é uma lenda, ele é um titã do direito. Por quê? Eu vou retornar, só para vocês terem uma ideia, lá no início dos anos 2000. Eu ingressava na faculdade em 2000 e havia um curso em São Paulo que era um curso para concurso público, Damásio, um curso presencial. O cara que quisesse ser juiz ou promotor, ele tinha que fazer Damásio, ou se ele não conseguisse estudar no Damásio, ele fazia o marcado. Até que alguns nomes do direito resolveram fazer um cursinho de alcance nacional. O professor Luiz Flávio Gomes tinha o Prima, né? Inicialmente o Prima, o Proordem, e ele instituiu o LFG. Na época, eu, estudante de concurso para concurso, eu me recordo. Se você quisesse passar um concurso do MP, esquece o Damásio. Você tem que fazer o LFG. E o LFG ele tinha alcance nacional. E lá do LFG surgiram alguns nomes. Os maiores nomes dos professores que dão aula em cursinho. Alexandre Gianluca, Fernando Gajardoni, Kleber Masson, Renato Brasileiro, Marcelo Novelino, esqueci de algum, Rogério Sanches. Esses caras representam o que há de melhor no direito nacional. Se vocês forem no Acre, os caras que estudam direito conhecem o Alexandre Gianluca. Se vocês forem na Bahia, os caras que estudam com Fred Didier vão falar, empresarial é o Alexandre Gianluca. Esse cara é um titã do direito. Quando eu mandei a mensagem hoje
para vocês que quando eu estava em 2001, no primeiro ano da faculdade, eu ouvi do professor Goffredo da Silva Teles o seguinte: o direito tem que brotar do coração, porque é como amor. Isso me marcou. E o Goffredo da Silva Teles era uma lenda da academia, né, Camila? A Camila sabe disso. E hoje nós estamos com um titã aqui do direito empresarial. O nome do Alexandre Gianluca, do professor Alexandre Gianluca, é, sem dúvida alguma, o maior nome de direito empresarial, em especial se nós pensarmos a carreira jurídica. Ele é hoje o coordenador daquele que eu digo a vocês, é disparado o melhor curso jurídico para concurso do Brasil. O curso mais famoso e o melhor de todos, o G7 Jurídico. Vocês lembram que eu me emocionei naquele sábado? Quem estava no aulão aqui? O Diogão. Lembra do Diogão? O Diogão, sabe que curso que ele fez? O G7 Jurídico. Então, meu amigo Gianluca, é com muito orgulho que eu te convido para dar mais um show e subir aqui nesse palco. Muito obrigado mesmo, viu? Boa noite a todos. É difícil falar depois dessa muita responsabilidade. Eu agradeço de coração, Marcelo, generosidade tua, bondade tua. O Marcelo, quando me convidou, falou que ele não me convida, ele me convoca. Ele falou que teria uma palestra aqui. Aí a gente conseguiu encaixar uma data, já estava com a agenda cheia, mas a gente conseguiu encaixar. E é um prazer muito grande estar aqui na região. Sou de Campinas e gosto muito de estar próximo aqui de Campinas, né? A gente vai muito para longe, sexta para Goiânia, aí vou fazer Anápolis, outras cidades, mas é aqui que eu gosto de ficar, perto da minha casa. E antes de começar a falar com vocês, eu quero agradecer o convite pela faculdade, a coordenadora, o coordenador. Paulo Braga, eu vou fazer um comentário para vocês que uma vez eu escutei um palestrante fazer um comentário que eu lembrei agora, acho que se encaixa muito nessa história. Ele dizia o seguinte, que ele dava tanta mesma palestra no Brasil inteiro, um cara bem conhecido inclusive, ele dava muita palestra no Brasil inteiro e ele tinha um motorista que acompanhava ele. E o motorista ficava assistindo aquela palestra várias vezes. O nosso cameraman, só para vocês terem uma ideia, que trabalhava no G7, passou pelo concurso de investigador de polícia sem estudar nada, só assistindo as aulas, né? Porque ele falou, vou fazer o concurso, fez o concurso, passou. Foi tão caso que eu coloquei no meu Instagram, que eu falei, nossa, que legal, tanto que ele gravava as aulas e ele acabou passando no concurso. E esse palestrante, ele ficava palestrando e o motorista que acompanhava ele assistia sempre a mesma palestra. Um dia que ele falou que estava muito cansado e falou assim para o motorista, cara, coloca o terno aqui e vai você no meu lugar. Cara, como assim? Não, você já sabe tudo. Você vem conversando comigo no carro que eu falo, que eu não falo. Vai você e fala. E eu vou sentar lá no fundo. Ele ficou sentado lá no fundo e o motorista falando. O pessoal adorando, né? Aí de repente para a palestra, abre as perguntas ao público, o cara faz uma pergunta, o motorista não sabia responder, mas ele falou assim, nossa, essa pergunta é muito fácil. Até aquele cara que está ali atrás, que não está nem prestando atenção, vai saber responder a pergunta. Pode responder para ele. E aí o cara respondeu. E eu sou motorista do Paulo Braga, pessoal. Então o Paulo Braga fala, eu fui aprendendo e estou aqui para transmitir o que ele acabou de falar para mim recentemente. É um prazer encontrar vários amigos aqui, doutora Albano aqui, doutora Camila, trabalhei com ela há muito tempo, fazia perguntas para ela na área do direito civil, quando eu trabalhava na área do direito empresarial. É muito bacana. Bom, quando o Marcelo me fez o convite, eu fiquei pensando no assunto. O que falar para vocês? Eu estou muito envolvido com o direito empresarial há muitos anos, advogo na área há muitos anos, e sou professor há muitos anos dessa disciplina.
E eu quero passar um pouquinho da minha experiência como advogado e como estudante também, né? O que eu vejo do direito empresarial? Muita gente se afasta do direito empresarial, não quer advogar nada do direito empresarial, ou se tem um concurso público, não quer fazer o concurso que tem direito empresarial. Se vai para a prova da OAB, por exemplo, foge do direito empresarial. Mas eu percebo claramente que essa fuga é porque você muitas vezes não compreende o direito empresarial. O empresarial é maravilhoso. Se eu ficar falando para vocês, é o seu dia a dia. Você está gravando, você tá vendo a internet agora aí no seu celular. Mas para ter um celular você precisava de uma patente, um celular que foi patenteado, você precisava de uma marca que foi registrada, você precisa de uma empresa que vai ter a marca e vai ter a patente, você vai precisar do sócio, do acordo de acionistas que vai ter entre os sócios, a venda das ações para que a empresa consiga ter dinheiro para poder investir mais no próximo iPhone. Então, direito empresarial é maravilhoso, porque você vai sair daqui e provavelmente você vai pedir um lanche em algum lugar por um aplicativo, ou você vai buscar uma franquia, ou vai no shopping center, e amanhã cedo você vai acordar e você vai pegar um ônibus, que vai ser um contrato de transporte, de uma empresa de franquia talvez, e aí em seguida você vai tomar um café da manhã numa padaria, que vai ter todo o contexto de direito empresarial. Então você vive o direito empresarial. Você assiste Netflix, e você acha que Netflix é o quê? É uma empresa que trabalha com segmento. Então, direito empresarial é o nosso dia a dia, é que a gente não consegue identificar. A gente acha muito lindo o direito penal, e é mesmo, porque você vê muitas coisas, fica impressionado com os filmes, mas o direito empresarial é o nosso dia a dia. E se você não conhece o seu dia a dia, você erra feio em situações que você deveria estar acertando. Então, eu procurei, nessa palestra, trazer um pouco disso, dessa experiência. O que eu vejo dos maiores erros, o que eu vejo das maiores confusões, os maiores equívocos do direito empresarial. Porque mesmo que você não queira advogar no direito empresarial, você quer, por exemplo, ser um advogado tributarista, você quer ser alguém especializado em direito do trabalho, quer ser juiz do trabalho. E eu vejo que os maiores erros de juiz do trabalho são na área do direito empresarial. Como eu tenho muitos amigos, eles me ligam perguntando, e acho muito legal esse tipo de troca de figurinhas, porque eu vejo a dificuldade que eles têm muitas vezes de entender o contexto do direito empresarial, mesmo sendo juízes, promotores, embargadores e tudo mais. Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês aqui. Bom, primeira coisa, eu ia trazer um livro, mas eu me comprometo que vai sair a nova edição. Graças a Deus o livro está esgotado, mas eu vou mandar duas, quando sair de novo, dois aqui para você sortear aqui no público, tá? Bom, quando a gente fala hoje, se eu quero exercer uma atividade empresarial no Brasil, e se você quiser que eu vá devagar muitas vezes, se você me dá um toque, que eu vou, tá bom? Se você quer ser empresário no Brasil, eu quero montar um aplicativo. Estou vendo muitos jovens aqui, os jovens hoje são loucos por aplicativo, eu tenho muitos clientes jovens que estão já ganhando muito dinheiro com isso. E eles me perguntam como é que funciona, o que é. Se eu quero hoje ter uma atividade empresarial no Brasil, o que eu vou fazer? Como que eu faço? Eu preciso ser um empresário. E o empresário ele tem algumas características. Quais são as características de um empresário? Primeiro, fazer daquilo a sua profissão. Ele não pode ser, eu quero montar um aplicativo, mas vou hoje, amanhã não vou, amanhã desisto do projeto, passou a febre, eu não quero mais. Não, ele tem que fazer daquilo a sua profissão, tem que ser algo contínuo, tem que ter continuidade. Ele precisa ter aquilo como finalidade lucrativa. Então, acho muito lindo você querer fazer as coisas para ajudar o próximo. Legal, é super válido, mas o empresário ele não é assim. O empresário ele pensa na finalidade lucrativa. Ele busca, nem sempre ele tem, mas ele busca a sua finalidade. E por fim, ele tem uma organização. Eu fico impressionado com algumas coisas que eu vejo no dia a dia, né? Às vezes eu estou na praia e eu vejo um carrinho aqueles carrinhos que vendem de tudo, sabe? Vende toalha de banho, vende bola, vende boia.
é uma pessoa só, que tem uma baita de uma estrutura, ele consegue colocar tudo naquele carrinho, ele tem aplicativo, ele tem maquininha de cartão de crédito. Ele é um empresário? Ele é, porque ele tem uma organização que a gente chama de organização empresarial. Então, se você tem essa organização empresarial, você busca a finalidade lucrativa e você tem a habitualidade naquilo que você faz, você é um empresário. E se você quer ser empresário no Brasil hoje, você tem duas modalidades. Nós tínhamos 3 até há pouco tempo atrás, mas agora só temos 2 opções. Ou você vai ser empresário individual, ou você vai ter uma sociedade empresária. E aqui é muito legal que você, eu sei que muita gente está querendo tirar foto, fique à vontade para tirar foto desse slide, porque esse slide vai te ajudar muito nas decisões que você vai tomar daqui para frente. Seja para um cliente, seja para orientar alguém da família, porque sempre tem um empresário na família, né? E é interessante porque há uma diferença muito grande entre um empresário e uma sociedade. Hoje uma sociedade, na maioria das vezes, é limitada, e é por isso que eu quero falar sobre a sociedade limitada. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que o empresário, por mais que tenha um CNPJ, ele não é pessoa jurídica, ele é uma pessoa física, ele é uma pessoa natural que explora uma atividade empresarial. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu não consigo separar patrimônio. Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui talvez seja o mais importante dessa noite. Quando você monta uma sociedade, você joga os bens na sociedade. E os bens da sociedade são diferentes, distintos dos bens que eu, sócio, tenho. Agora, se eu sou empresário individual, isso não acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que tem vários postos de gasolina. E ele é um empresário individual. As dívidas apareceram, ele não conseguiu enfrentar a concorrência, e aí chegou no escritório com uma dívida de quase 3 milhões de reais e um patrimônio de 5. E disse assim para mim: como que eu faço para proteger meu patrimônio? Aí a primeira coisa que eu fui ver é se ele era uma sociedade ou se ele era empresário individual. E ele é empresário individual. E quando você é empresário individual, o que acontece? Os seus bens pessoais respondem por aquela dívida. A sua responsabilidade ela é ilimitada. Eu tenho um caso que me cortou o coração. Eu estava em Araporanga, e aí vi um cara, depois da palestra, saiu, vi chorando na minha direção e falou assim: cara, eu estou com vontade de me suicidar. Eu falei: o que aconteceu? Calma, explica o que aconteceu. Eu tenho um lava rápido. E você falou que o empresário individual tem responsabilidade ilimitada. Eu estou há 2 meses com o lava rápido parado, porque está tendo, vou falar que a prefeitura não deixa usar muita água, racionamento de água, a gente está com pouca água, então é um calor intenso lá, racionamento de água, e eu comecei a trabalhar com o lava rápido, os vizinhos foram lá, bateram em mim, fecharam o meu estabelecimento, quebraram tudo lá e falaram que se eu voltar lá vão me matar. E eu estou há 2 meses sem trabalhar e as dívidas estão aumentando. Eu falei: dá tempo de você mudar. Porque o empresário individual, ele pode mudar para a sociedade. Ele pode transformar aquela atividade empresário individual em sociedade. E se você fizer isso, você consegue separar o patrimônio do seu lava rápido do patrimônio da sua pessoa física. Se você continuar do jeito que você está, você vai quebrar e você vai perder tudo que você construiu até hoje. Então, o empresário individual é uma fria, pessoal. É uma fria muito grande. Exceto quando você precisa ser empresário individual. Eu vou explicar quando que vai ser isso. Toda vez que a gente fala de empresário, também o pessoal mistura. O que é sociedade? O que é microempresa? O que é empresa de pequeno porte? O que é MEI? Né? Quem tem salão de beleza, sabe? Nossa, eu tenho vários clientes lá que são salão de beleza. Fica louco com MEI, porque a manicure tem que ser MEI. Tem um contrato, salão beleza, salão parceiro, ela tem que ser microempreendedor individual. E o que é isso? Qual que é a diferença? É muito fácil. A diferença é muito fácil. É um critério objetivo. Lembrando, microempresa não é modelo de sociedade, tá? Quem falar, eu tenho uma micro... Que sociedade você tem? Eu tenho uma microempresa. Você pode ter certeza que não sabe o que está falando.
Porque a sociedade ou é limitada, ou ela é simples, ou é uma sociedade anônima. Microempresa é uma classificação, um enquadramento que eu dou para um empresário ou para uma sociedade empresária. Então, se ele tem um faturamento que vai até 360 mil ano, ele é enquadrado como microempresa. É um enquadramento, é uma classificação. Se ele tem um faturamento que é acima disso, acima de 360 mil, e vai até 4.800.000, aí ele é enquadrado, ele é classificado como empresa de pequeno porte. Mas, Lucas, você falou da microempresa, falou da empresa de pequeno porte, mas não falou do MEI. Quem é o MEI? O MEI, ele tem que necessariamente ser empresário. Então, muitas vezes, algumas pessoas precisam ser empresários individuais para que possam ser MEI. O MEI, ele só tem um faturamento de até 81 mil reais. Se ele superar isso, perde esse enquadramento. Tá bom? Hoje, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, nós temos 12 milhões e meio de MEIs no Brasil. E nós temos 7,2 milhões de sociedades limitadas no Brasil. Então, se você vai atuar nessa área, acho que uma vai sobrar para você poder advogar aí, com certeza. Tá bom? Muita gente fala de startup, e eu quero também falar um pouquinho isso para vocês. O que é uma startup? Nem tudo que você vê é startup, tá bom? A gente tem que ter um pouco dessa cultura, acho que é legal você saber um pouco sobre isso, não falar bobagem por aí. A startup ela tem algumas características muito próprias dela. Primeiro, ela sempre trabalha com inovação, que é o que a gente chama de disruptura. Ela vai fazer algo diferente do que está sendo feito. Quando a gente fala de um iFood, por exemplo, que pegava algo, que fazia entrega, quem fazia isso eram os restaurantes, não era uma empresa que fazia essa intermediação. O próprio restaurante fazia isso. Quando você fala do Uber, por exemplo, que você faz intermediação entre pessoas, você não tinha isso. Você tinha um táxi. Quando você faz hoje, tem um aplicativo que eu acho muito bacana, que é o de um cliente meu, o que ele faz? Ele aluga cuidadores de cachorro. Então, por exemplo, se um cachorro quer sair no final de semana, não tem por que deixar seu cachorro. Aí tem uma pessoa que está interessada em cuidar do seu cachorro naquele período que você vai sair. Então, faz o cadastramento nesse site, você contrata a pessoa e tudo mais. Quem gosta de futebol, tem um site, um aplicativo que contrata goleiro. Não sabia disso, que foi no outro dia lá, falou, vamos chamar o cara pelo aplicativo. Como assim? Vários goleiros que se cadastram, porque nem todo mundo quer auxiliar no gol. Você chama o cara e paga R$120. O cara vai lá e joga uma hora no gol do seu time. Isso é inovação. Isso é novidade. Além da inovação, você tem que ter escalabilidade. É algo que você faz pensando em escalar, pensando em multiplicar aquele dinheiro. Então, se eu faço uma coisa para vender para um público só, eu não tenho uma escalabilidade. Eu tenho que vender para vários públicos, eu tenho que alcançar várias situações, várias pessoas, eu tenho que multiplicar o dinheiro. Então, isso é uma característica muito própria da startup. Outra coisa, ela precisa de um crescimento rápido. Startup não é algo que fica demorando para crescer. Ela vai crescendo, e ela cresce rapidamente. Tanto que, se superar o prazo de 10 anos, a doutrina nem está classificando mais como startup. Tá bom? Então, assim, é um crescimento de 3 a 5 anos em média. E, por fim, a incerteza. Você não sabe se vai dar certo. Você investe em algo que você acha que pode dar certo ou pode não dar. Então, o investidor não tem essa segurança, não tem garantia de que vai dar tudo certo. O investidor aplica o dinheiro dele, gosta do projeto, vê se o projeto é bom e acabou. Investe naquilo, deu certo, deu, não deu, perdeu dinheiro, está muito acostumado a perder o dinheiro. Esse tipo de investidor está muito acostumado a perder o dinheiro. Então, essa aqui é a ideia da startup. Tudo bem? Eu queria falar sobre um
pouco sobre fintech, porque o Brasil é o país da América do Sul que mais tem fintech no mundo, na América do Sul. O que é a fintech? A fintech, Dr. Júlio, olha quem está ali, quanto tempo, prazer em vê-lo novamente. Dr. Júlio, dei aula com ele há muitos anos, na instituição do Pinhal. Quanto tempo já, Júlio? Já está fazendo uns 15 a 20 anos. Olha aí, tá vendo? Não precisava ter falado, Júlio. Então, fintechs no Brasil é o país que mais tem fintech na América do Sul. Nós temos hoje quase 2.000 fintechs no Brasil. Olha como a fintech é maravilhosa. O que é a fintech? A fintech é uma startup que cuida de finanças, que cuida de dinheiro. Olha isso aqui, pessoal. Eu faço questão de falar isso aqui porque eu gosto demais desse assunto. Vocês sabem que a fintech no Brasil, ela trouxe inclusão social para negros e mulheres e para pessoas de baixa renda. Vou explicar o que ela faz, para vocês saberem do que eu estou falando. Quando teve a pandemia no Brasil, muita gente que retirava o dinheiro da bolsa, por exemplo, bolsa alimentação. Quando as crianças estavam na escola, elas tinham merenda. Ficou em casa, por conta da pandemia, a criança não come mais. O que o Estado fez? Vamos pagar vale merenda para as crianças. Só que o pai não tinha uma conta corrente para receber o dinheiro. E aí? Por que a criança vai receber o dinheiro? Então, essas fintechs criaram contas para essas pessoas, só para elas poderem receber o dinheiro, poder retirar o dinheiro. Quando teve o auxílio-benefício da pandemia, a mesma coisa, muita gente não tem favela, não tem CEP, pessoal. Vai no banco fazer o cadastro de uma conta corrente sem CEP. Você não consegue. Então, o que as fintechs fizeram? Elas conseguiram trazer dinheiro para essas pessoas que não tinham acesso a isso. Houve um estudo aqui no Brasil, eu gosto muito desse estudo, que fala que aumentou 30%, na verdade não 30%, 32%, que os negros tiveram mais acesso ao banco. Por quê? Porque eles descobriram para essa entrevista que os negros tinham vergonha de ir à agência bancária. Muitas vezes achavam que iam ser maltratados, e eles eram maltratados. E aí, quando se abriu essas contas digitais, como por exemplo o C6, o Inter, conseguiu alcançar um público que não tinha conta corrente. Olha a beleza do direito empresarial. O direito empresarial tem feito no Brasil. E quando a gente fala de sociedade, tem algumas questões que é muito importante você saber, até do seu dia a dia, para você não cair em situações como eu vejo até hoje. Eu recebo os meus alunos no curso lá, e às vezes acontece assim, Marcelo, os caras ligam para mim, mandam mensagem, já Lucas, eu caí numa fria. O que aconteceu? Meu cunhado pediu meu nome para montar um contrato social. Eu dei meu nome, ele fez um empréstimo, não pagou e agora a dívida sobrou para mim. O que eu faço? Ou a namorada que fica muito iludida com o namorado, ai, meu namorado está com o nome sujo. E aí ele falou assim, ai amor, dá uma prova de amor para mim. Monta lá um negocinho no meu nome e a gente vai viver juntos com esse dinheiro. E monta. E o cara compra moto, compra um monte de coisa, celular novo e some. E aí, como a gente vai resolver isso? Ou então, às vezes acontece de as coisas não darem certo mesmo. Um outro cara chegou para mim e falou assim, já eu estou montando uma sociedade, eu coloquei meu pai na história, cara. Estava indo bem, e agora não está indo mais. E se meu pai for citado de uma ação de cobrança, eu estou perdido, o que eu faço? Então, são frias que a gente não pode cair. Então eu trouxe aqui
esses pontos para a gente tratar, e aí eu finalizo minha palestra. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sócio menor de idade. Vocês lembram do caso Larissa Manoela? Que situação! Larissa Manoela montou uma sociedade, tinha 18 milhões de reais na conta corrente e não podia comprar um milho verde na praia. Tinha que pedir dinheiro para sair. E quando ela descobriu que foi correr atrás do contrato social que ela tinha com o pai e com a mãe, descobriu que ela tinha 2%. A mãe 49% e o pai 49%. E ela com 2% de uma empresa de 18 milhões. E foi falar para o pai assim: pai, o que aconteceu? É que quando você tinha 13 anos, quando nós montamos a empresa, você não podia ser 50%. Mas agora eu tenho 18, pai. A gente vai mudar. Vai mudar para 33 cada um. 33 cada um, por quê? Eu, você e sua mãe. Mas pai, eu que trabalho. Eu que faço tudo. Primeira coisa, esse papo de 50% não existe. Mentira. A lei não fala nada sobre isso. Se eu quiser montar uma sociedade e colocar uma criança de 12, 13, 14 anos com 99%, eu posso. Tem um caso muito interessante no Ceará. Davi hoje tem 17 anos, mas quando ele tinha 14 anos, o Davi saiu de todas as redes sociais. O Davi, ele montou um aplicativo de material escolar. Porque ele via que quanto o pai dele sofria para comprar caderno para ele, ele queria ter caderno, queria ter... Pai, eu vou te ajudar, eu vou fazer pesquisa, eu vou ver onde está mais barato. Com 14 anos de idade. Foi correr atrás. Aí o que aconteceu? Os amiguinhos do Davi pediam a lista dele emprestada. E ele começou a cobrar pela lista. Aos 5 reais para dar um xarope da lista. E ele percebeu que aquilo ia dar dinheiro. Montou um aplicativo e ele tem uma empresa com 99%. O pai dele tem 1%, ele tem 99% das cotas. Não tem problema nenhum. Então, o menor pode ser sócio? Pode. A lei só exige 3 requisitos. Que são fáceis. Primeiro, se ele é incapaz, porque ele é menor, ele tem que estar devidamente assistido e representado. Não é novidade para ninguém aqui. Segundo requisito, o capital da empresa tem que estar totalmente pago. Não pode ficar, vou deixar pagar amanhã, semana que vem, não. O capital é 10 mil, tem que estar 10 mil na empresa. O capital é 50 mil, tem que estar 50 mil na empresa. E terceiro requisito, ele não pode exercer a administração. Mas faz sentido, né? Porque se o incapaz não pode administrar a própria vida, como é que vai administrar a vida da pessoa jurídica? Então ele não pode ser administrador. Se eu preencho esses 3 requisitos, sem problema nenhum do menor ser sócio de sociedade. Tá bom? Segundo ponto, sociedade entre cônjuges, também é um problema sério. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho mais de 20 anos de advocacia. Falo, não dá certo sociedade do marido não monta. A chance de dar errado é gigante, porque leva problema para casa, o problema da empresa não é mais da empresa, virou do casal. O casal brigou à noite e não conversa na empresa. Brigou na empresa, não conversa à noite. Não dá certo. Não dá certo. Mas se quer fazer, pode fazer? Pode, mas a lei vem e traz uma situação muito importante. A lei fala assim, ó, se vocês são cônjuges, querem se casar, querem montar sociedade, e são casados no regime de comunhão universal, ou no regime de separação obrigatória, não vai poder ter sociedade entre vocês. Então, por exemplo, hoje se alguém se casar e não fizer um pacto antinupcial e não mudar o regime, vai ser um regime de comunhão parcial. Comunhão parcial pode montar sociedade? Pode. Hoje o que mais tem é holding patrimonial, virou moda agora. Hold, mas é bom que vira moda, né? Excelente. Holding
Marido casado, comunhão parcial, beleza, dá para fazer, tranquilo. Mas se está casado no regime de comunhão universal ou separação obrigatória, não dá. E eu vou explicar um motivo. Comunhão universal é o seguinte: o que é do homem é da mulher, o que é da mulher é do homem, o que é do cônjuge, do outro cônjuge, é tudo deles. Não tem. Se a sociedade tem 59% e o outro tem 31 ou 41, não vai mudar nada. Porque ele vai ter 100 e ela vai ter 100. E detalhe, é nesses casos que a sociedade vai comprar no supermercado, paga o cartão da empresa. Vai buscar os filhos na escola, você puxa a chapa do carro lá, está em nome da empresa do carro. Mas o que é do casal e o que é da empresa? Não dá para separar. Então, tem um negócio que a gente chama de confusão patrimonial. Quando tem confusão patrimonial, que é inclusive nos casos da desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50, a gente está evitando esse problema. Então, para evitar a confusão patrimonial, não pode. Qual que é a saída? A saída é você parecer um casal na sua frente, falar assim: e aí, tem saída para mim? Tem. Se você mudar o regime judicialmente, você consegue. Mudou o regime, aí você faz a sociedade. Segundo caso, quando a sociedade, os sócios são casados no regime de separação obrigatória. Funciona assim, pessoal. Qualquer pessoa no Brasil que se casar acima de 70 anos vai se casar no regime de separação obrigatória. Seja homem ou seja mulher. Tá bom? E aqui, pode ser mulher, pode ser homem, qualquer um. Eu vou dar o exemplo do homem só para ilustrar, mas pode ser mulher, tanto faz. Mas funciona assim, O Brasil, ele quis evitar com essa mudança o golpe do baú. Como que funciona o golpe do baú? A lei fala que quando você monta uma sociedade, eu posso integralizar o dinheiro, posso jogar dinheiro na empresa. Eu também posso jogar bens. Eu só não posso integralizar com o serviço. Se eu quiser montar uma empresa hoje, eu integralizo com dinheiro, bens móveis, bens imóveis, mas eu não posso prestar serviço. Por isso que você dificilmente vai encontrar corintiano sócio. O corintiano não tem dinheiro, aí ele chega na sociedade. Aí, mano, eu quero trabalhar. Não, trabalhar não. Trampar. Quero trampar na tesouraria. Você deixaria? Quero trampar na tesouraria? Quero prestar serviço para a firma. É irmandade, tamo junto. Não dá, porque não pode prestar serviço. Eu posso integralizar com dinheiro e com bens. Tá? Aí, como funcionava o golpe? Funcionava assim. O cara tem 115 anos de idade. Está lá no jardim, jogando dama com sua perninha, tal, dentadura no copo d'água. Aí passa uma mocinha com 18 anos, fazendo sua corrida matinal. Ele olha, se interessa, ela se interessa por ele. Ela para e começa a conversar, ele fala: para um pouquinho que eu vou botar minha dentadura. Coloca a dentadura e eles começam a conversar e percebem que há uma certa afinidade entre eles. E aí então sai o primeiro beijo. Os dois rolando na grama como dois cães selvagens. Aí eles resolvem se casar porque não tem tempo a perder. E ela é uma mulher decidida, com 18 anos, ela sabe o que ela quer. Aí eles se casam, montam a sociedade. Aí, quando ele vai colocar dinheiro na sociedade, ela fala assim: não, amor, dinheiro não. Esse daí eu posso pegar. Eu quero que você coloque na sociedade aqueles imóveis que eu não posso pegar pelo casamento. Você joga lá na sociedade e aí fica tudo lá. Ele fala: beleza. Coloca os bens na sociedade. Aí
muitas noites de amor, o camarada morre. Evento futuro certo. Ele morreu. Ela fala assim: eu vou encerrar a sociedade porque não tem mais prazer nessa sociedade sem ele. Encerra a sociedade e ficava com os bens. Aí ele falou: opa, peraí, regime de separação obrigatória, não vai poder mais. Eu falo brincando, mas isso aconteceu na minha família. Meu avô, hoje é falecido, quando ele tinha 85 anos, ele chegou e falou assim pra mim: tô com uma namoradinha. Avô, quantos anos ela tem? 22. Legal. E aí? Beleza, não, tô curtindo. Eu falei: vô, não estou falando que é. Estou falando que pode ser um golpe. Ele falou assim: eu sei, estou curtindo o golpe. Eu falei: então beleza, tá assim, estou. Me ajuda a não tomar um prejuízo grande. E eu ajudei mesmo. Montamos umas holdings lá, fizemos umas coisas lá. E foi, no final, ele se casou inclusive com ela. Foi interessante que ninguém da minha família foi. Foi só eu. O único padrinho. Não tinha ninguém de padrinho, só eu. Mas foi chato, viu? Não foi legal não. Porque ela chegou, ele estava indo embora, né? Eles iam viajar no dia seguinte. Meu avô nunca gostou de carro, ele sempre andou de táxi. Nunca gostou, nem quando ele era mais novo, ele nunca gostou de dirigir. E eu sabia disso, então eu falei: vô, estou de carro, o senhor quer ir comigo? Quer dar uma carona? Ele falou assim: não, estou com o meu carro aí. Ela falou assim: seu não. A partir de hoje tudo é nosso. Beleza. Foi engraçado que nessa época eu dava aula nesse curso que o Marcelo falou, que era telepresencial. Então tinha aluno no Brasil inteiro, né? Eles mandavam na época fax pra gente. Eu estava dando aula e contei para eles: pô, meu avô vai casar, eu não queria deixar, mas não sei como é que eu faço isso. Aí começaram a mandar via um monte de dicas. Aí teve duas que eu achei muito legais. Um aluno falou assim: professor, por que você não pede bolinho de chuva para ela? Eu falei: vai que eu gosto. Vai que eu gosto de bolinho? Não, vou pular o bolinho. Aí uma mulher falou assim: professor, por que o senhor me chama ela de vó? Eu falei: puta, que ideia sensacional. Cheguei lá no dia do casamento, falei: oi, vó. Tudo bem? Ai, caramba. Mas o fato é que, então, sociedade Bitcoin tem esses probleminhas aí. Exclusão de sócio também é um problemaço que a gente enfrenta no direito societário, viu, pessoal? Por quê? Porque a exclusão de sócio funciona assim. Tem muito caso desagradável aí, viu? Teve um caso aí de um youtuber, caso bem famoso, não vou citar o nome ainda da empresa, vocês vão descobrir mais pra frente que vai sair no Jornal Nacional. E aí, esse youtuber montou lá uma empresa com outro youtuber. E um dos youtubers descobriram recentemente, tá aí uma discussão de investigação e tudo mais, mas já teve denúncia do MP, que um dos youtubers estava lá assediando sexualmente, moralmente, alguns funcionários do estabelecimento. E aí, vamos excluir esse youtuber aí? Como que a gente vai fazer para excluir o cara? O problema é que hoje, se você não tiver muito clara a regra de exclusão no contrato social, você vai ter que entrar numa demanda judicial que vai demorar pelo menos 5 anos. E é um desgaste muito grande. Porque é muita briga, é muita confusão. Só para você ter uma ideia, eu assim, procurei evitar reunião de briga de exclusão de sócio, porque já participei de